A pesquisa Quest para o governo do Rio de Janeiro também perguntou aos eleitores sobre a intenção de voto para presidente. Na pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados, esses foram os resultados no estado. Olha só, Lula e Bolsonaro têm os dois 39% das intenções de voto. Na última pesquisa, Lula tinha 39% e Bolsonaro 34%. Ciro Gomes aparece na terceira colocação com 6%. Simone Tebet com 2%. Os candidatos Vera Lúcia, Felipe Dávila, Emael e Sofia Manzano não pontuaram. Assim como Soraya Tronic e Leonardo Péricles. Brancos, nulos e pessoas que não querem votar somam 9%. Indecisos, 4%. A pesquisa foi registrada no TSE com os números BR 08389 de 2022 e RJ 07554 2022. Foram entrevistadas 1.500 pessoas entre os dias 12 e 15 de agosto e o nível de confiança é de 95%. Lembrando que a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos de análise. Gustavo Uribe está aqui com a gente para a gente analisar essa pesquisa Quest. Temos Basília também. Basília, eu vou começar por você. Eu vou focar na pesquisa para presidente, com as intenções de voto no Rio de Janeiro. E a gente vê que Bolsonaro conseguiu avançar, lembrando que o Rio de Janeiro é território de Jair Bolsonaro, é o local em que ele foi eleito e os filhos também, com exceção de Eduardo Bolsonaro. Aqui se atribui essa escalada de Bolsonaro. Pois é, o eleitor se identifica mais com as bandeiras bolsonaristas, com as bandeiras de direita, né? O que dá para a gente puxar aí, levando em consideração o avanço de Bolsonaro no Rio de Janeiro, com impacto expressivo do eleitorado evangélico, que está mais pró-Bolsonaro do que pró-Lula. Um outro fator que me chama a atenção é o que está preocupando mais o eleitorado fluminense. Quando a gente olha para o Brasil, a economia é o que mais tira atenções, né? O que mais puxa as atenções dos eleitores. E no Rio de Janeiro, o problema é a violência, com 38% dos entrevistados dizendo é o que mais me preocupa. Então, esse eleitor que vai às urnas no Rio de Janeiro em outubro vai escolher aquele candidato que apresente propostas, tenha um comportamento mais relacionado no combate à violência. Aí aqui eu não estou falando de um candidato que não tem atitudes agressivas na sua fala, no seu comportamento, mas que no discurso diga que vai atacar a violência urbana, ou seja, atuar na segurança pública. Aí tem uma diferença, né, do que a pessoa é e o que ela promete para a comunidade, para o Estado. Aqui, perguntados, os eleitores no Rio de Janeiro apontaram como três maiores preocupações: a violência, depois a saúde e, em terceiro lugar, a economia. O eleitorado brasileiro está mais preocupado com a economia, mas no Rio o fator violência, ou seja, essa vida social, é o que pega mais. Por isso que ali os eleitores estão respondendo mais quanto à intenção de votos de Jair Bolsonaro. Por isso o presidente consegue se equiparar, né? Ele empatou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que até as pesquisas anteriores estava na dianteira das intenções de voto, e esta melhora, né, no cenário federal também está respingando na avaliação do governador Cláudio Castro, que tem uma candidatura associada à de Jair Bolsonaro. Lá também, Cláudio Castro está empatando em alguns cenários com o Marcelo Freixo. A gente vê que, especialmente na Baixada Fluminense e no interior do Rio, o eleitorado está com a cabeça Cláudio Castro, Jair Bolsonaro. Boa, realmente a preocupação no Rio, né, muito bom, Basília, é voltado mesmo à segurança, né, por isso essa diferença aí específica em relação ao Rio. Agora, Gustavo Uribe, quando a gente olha, né, o Brasil, né, o recorte, né, no Rio de Janeiro em relação à eleição presidencial e a estadual, a gente vê uma proximidade entre os dois candidatos no estado do Rio de Janeiro. Esses padrinhos ajudam ou atrapalham? Ajudam porque o Rio de Janeiro praticamente espelha a polarização nacional.
É um estado atípico se a gente for considerar as pesquisas Genial Quest em outros estados. Em São Paulo e Minas Gerais, nós temos Romeu Zema na frente e Tarcísio Freitas empatado com Rodrigo Garcia. Lá você tem a máquina pública, a máquina estadual atuando de maneira forte. No Rio de Janeiro você tem Cláudio Castro, mas você tem uma questão mais polarizada na questão de ideologia direita-esquerda do que em outros estados, quando a realidade local se impõe mais do que a realidade nacional. A gente tem visto um empate técnico entre Lula e Bolsonaro em todos os estratos da população praticamente, com exceção em relação à Baixada Fluminense, o interior do Rio de Janeiro, e também o eleitorado evangélico, que aí dá um pouco mais de apoio a Cláudio Castro. E há um cenário atípico também pelos eleitores de esquerda. Se a gente for ver nacionalmente, os eleitores menos escolarizados e aqueles com menor rendimento no país costumam se associar a candidatos de esquerda. No Rio de Janeiro é o oposto. Marcelo Freixo tem um apoio muito maior entre os mais escolarizados e aqueles que têm um rendimento maior. E aí há um desafio para Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, que é a questão da Baixada Fluminense. Por quê? Hoje, Cláudio Castro tem um maior apoio na Baixada Fluminense e no interior do Rio de Janeiro. Marcelo Freixo tem mais na capital, na cidade do Rio de Janeiro. Só que Lula tem um apoio maior do que Bolsonaro na Baixada Fluminense. Esse é o grande desafio de Marcelo Freixo, tentar ir à Baixada Fluminense e aumentar a sua expectativa de voto. É por isso que Cláudio Castro, apesar de ser associado ao presidente Jair Bolsonaro, ele tem mantido um pé em cada canoa, porque ele sabe do apoio a Lula em um setor importante do eleitorado que hoje vota nele no voto associado Castro-Lula. É um pouco parecido com aquele voto nas eleições passadas, Pezão, PT e outras candidaturas, ou seja, o Rio de Janeiro tem essa idiosincrasia. Ele tem um eleitorado que costuma votar no candidato ao governo na reeleição, mas com uma postura diferente nacionalmente em algumas regiões, mas que espelha a polarização nacional. Então, quando você associa tanto Cláudio Castro com Bolsonaro e Marcelo Freixo com Lula, o empate técnico também ocorre, ou seja, é uma das eleições mais polarizadas do país. E a Basília Rodrigues trouxe esse retrato. Não é a inflação, a economia que mais preocupa o eleitorado fluminense como no resto do país. É a violência, com 38% e mais. O índice de preocupação com a corrupção é maior do que a média nacional. Na média nacional fica entre 6% e 7%. No Rio de Janeiro é 11%, o que fortalece o discurso de Jair Bolsonaro. Por isso que ele vai tão bem no Rio de Janeiro, em contraposição a outros estados. E aí vai a estratégia da campanha de Jair Bolsonaro. É preciso manter um pouco mais de vantagem no Rio de Janeiro para compensar o fato de Lula estar indo melhor nos dois maiores colégios eleitorais do país, em São Paulo e em Minas Gerais.